Olá, uma boa noite, a paz do Senhor, para você que está aqui no Facebook ou você que está vendo esse vídeo já no meu canal do YouTube. Eu sou o pastor e professor Luiz Roldan, professor de teologia, formado, graduado em teologia e com pós-graduações na área da teologia e educação. Mas eu quero aqui hoje trazer um assunto muito interessante, como o estudo bíblico ajuda, auxilia no uso dos dons espirituais. Quando nós vamos ver sobre dons espirituais, nós vamos olhar a lista dos dons espirituais a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12. Nós vamos ver uma lista de dons espirituais. A saber, nós vamos ter os dons espirituais como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dom de curar, dom de operação de maravilha, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, formando assim um grupo de 9 dons, distribuído a toda a igreja, ou seja, a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Quando nós vamos falar sobre isso, nós vamos ver que é bem interessante que o apóstolo Paulo começa a escrever dizendo que não quero que sejais ignorantes, ou seja, não quero que desconheça do assunto. Qual o assunto? Sobre os dons espirituais. Então nós começamos a ver que a própria Bíblia diz que é importante conhecermos o dom, ou os dons, melhor dizendo, os dons espirituais. Quando nós pegamos essa questão, começamos a entender que estudar a Bíblia, e podemos dizer que o estudo bíblico, até o estudo bíblico teológico, porque quando você estuda a Bíblia, você já está fazendo um estudo teológico. E até mesmo livros ligados ao assunto, livros teológicos ligados ao assunto, você vai ver que o estudo bíblico teológico, ele vai te ajudar no uso dos dons. Primeiramente, vai te ajudar de uma forma geral. É bem interessante que você precisa saber, e isso você só vai saber estudando, que os dons espirituais são um sinal de um revestimento de poder, e o revestimento de poder é um sinal do batismo no Espírito Santo. Quando nós falamos sobre batismo no Espírito Santo, a gente vai ter várias vertentes de pensamentos. Uns vão crer que é igual à regeneração, outros vão crer que é uma ação posterior e diferente da regeneração. E dentro desse grupo que crê como posterior, alguns vão crer que é para todos os cristãos e outros para alguns cristãos que recebem o batismo no Espírito Santo. Eu deixo aqui como indicação o meu livro O Espírito Santo e a Igreja Batizada Nele, tá? Então você consegue adquirir esse livro aí em sites e livrarias. Nesse livro eu trato sobre o batismo no Espírito Santo, não só isso, falo sobre diversas coisas, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre o seu papel na fé e outras questões mais. E tem um capítulo falando do batismo no Espírito Santo, e tem um capítulo falando de dons ministeriais e outro falando de dons espirituais. E eu vou usar esse livro aqui hoje. Mas quando nós olhamos isso, nós vamos perceber que o estudo bíblico teológico é importantíssimo. Primeiro, para você entender que os dons têm uma ligação com o batismo no Espírito Santo. Você vai entender que os dons espirituais são capacitações dadas pelo Espírito Santo, que ele distribui como lhe apraz, ou seja, como ele quer, para os membros do corpo de Cristo, para que todo membro seja capacitado a exercer alguma função destinada por ele. Então nós lembramos da palavra de Jesus que diz em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E se nós podemos fazer obras espirituais, nós podemos fazer porque fomos capacitados pelo Espírito, quer seja com dom espiritual ou ministerial. Então nós começamos a perceber algumas coisas aqui. Começamos a entender que o entendimento disso vem através do estudo bíblico teológico. Nós vamos ver que é impossível você reconhecer o seu dom
ou até mesmo analisar e usá-lo corretamente, sem você conhecer os dons. É uma passagem que me chama muita atenção, que é Atos 19. Paulo vai chegar ao pessoal e vai falar assim: vocês já creram em Jesus? Sim. E já receberam o batismo no Espírito Santo? Nem sabia que tinha Espírito Santo. Como que uma pessoa vai poder vivenciar esse batismo? Como que uma pessoa vai vivenciar o revestimento de poder e até mesmo usar os dons se ele não conhece, nunca ouviu falar, nunca estudou, nunca lhe foi explicado? Automaticamente ele vai ter algumas manifestações espirituais, no sentido de manifestação de dons, e ele pode achar que é da sua cabeça, pode até achar que é do Espírito Santo, mas não valorizar, pode ter vergonha, medo de agir, enfim. Então se torna muito importante, quando a gente vê já um olhar geral, já vemos essa importância do estudo bíblico teológico. Porém, quando nós vamos ver a questão dos dons espirituais, nós vamos perceber que o estudo bíblico ele é importante de uma forma também específica para esses dons. E eu quero falar aqui sobre como ele atua, como ele contribui para cada dom espiritual. Sobre o dom de palavra de sabedoria, sabedoria é o uso correto do conhecimento. O dom de palavra de sabedoria, ele é muito parecido com o dom de palavra de conhecimento. Por quê? Porque o dom de palavra de conhecimento é quando Deus dá esse dom a essa pessoa, e essa pessoa tem uma facilidade em absorver o conteúdo que ele estuda, a partir daí organizar o conteúdo na sua mente e repassar aos demais. É um dom muito utilizado em pregações e ensino. O dom de palavra de sabedoria ele é bem parecido com esse de palavra de conhecimento. Porque se o dom de palavra de conhecimento é a capacidade de você absorver esse conhecimento, organizar e repassar aos demais, o dom de palavra de sabedoria, ele é a facilidade de você absorver o conhecimento, porque se a sabedoria é o uso correto do conhecimento, antes de você ser sábio, você tem que ter o conhecimento. Então você vai ter o conhecimento, você vai saber organizar esse conhecimento. E como que você vai usar o dom de palavra de sabedoria? É um dom muito utilizado para a tomada de decisões, muito em questões complexas, em questões e situações da vida. Sendo assim, é um dom que é muito utilizado no aconselhamento. Então nós começamos a entender que para você aconselhar uma pessoa ou você repassar um ensino, previamente você vai ter que estudar a Bíblia, você vai ter que estudar a teologia, você vai ter que conhecer algumas coisas, porque você só pode repassar aquilo que você já tem. Então, falando de uma maneira, claro, aqui bem resumida, mas o estudo bíblico ele te auxilia no desenvolvimento do seu dom, quer seja o dom de palavra de sabedoria, quer seja o dom de palavra de conhecimento, porque Deus não vai abrir um zíper na sua cabeça, enfiar o conteúdo lá e depois fechar o zíper e te mandar fazer a obra. Não, você vai ter que estudar, ele vai te dar uma capacidade de você absorver e repassar esse conhecimento. Quando a gente vai para o dom da fé, esse dom da fé aqui não está falando da fé salvífica, é uma fé, como eu coloquei aqui no meu livro, o dom da fé listado por Paulo dentro dos dons espirituais nada tem a ver com a fé salvífica, pois ele atua em alguns já salvos e não levando o portador do dom à salvação. É o dom de ter uma confiança maior no agir de Deus em ações miraculosas. Vemos exemplos como Pedro levantando o paralítico em Atos 3 e Paulo crê que ninguém morreria na tempestade enfrentada por ele e outros, mas a qual é relatada em Atos 27. Então, só para quem está chegando agora, eu estou utilizando aqui meu livro
o Espírito Santo é a igreja batizada nele, tá bom? De minha autoria. Como que o estudo bíblico vai agora colaborar com o dom da fé? Bem, se você tem o dom da fé, você tem a fé no agir de Deus. E como nós conhecemos o agir de Deus? Através da sua autorrevelação. E a maior autorrevelação de Deus é a palavra dele, é a Bíblia. Então, se você não conhece Bíblia, como você vai conhecer a autorrevelação de Deus para a sua vida? Como você vai conhecer o caráter dele? Como você vai conhecer o agir dele segundo o seu caráter? Então, se o dom da fé é um dom que age numa maior confiança no agir de Deus em questões miraculosas, o que te conta sobre milagres de Jesus, milagres de Deus aqui, é a palavra. Então você precisa conhecer a palavra para também desenvolver o dom da fé que lhe foi dado, caso tenha sido dado. Então você tem o dom de curar. O que te garante que o dom de curar ele é real? O que te garante que o nome de Jesus ele cura, que ele cessa a doença? É a palavra que te garante isso, é a Bíblia que te garante isso. São relatos bíblicos sobre isso que vão te garantir a autoridade do nome de Jesus que está sobre a sua vida. Qual, quando você usa o nome dele, você está ali como um embaixador de Cristo. Então, você precisa conhecer Bíblia para poder crer que o dom de cura, caso você tenha recebido, vá realmente acontecer, funcionar devido ao poder e autoridade do nome de Jesus. Não estou dizendo que toda vez que alguém tem um dom de cura, vai orar alguém, a pessoa vai ser curada. Isso vai depender de Deus transmitir o seu poder ali naquele momento. Mas é nossa função orar. E tem que orar com fé. E o que te dá fé é a Bíblia. Então, irmãos, estou aqui continuando só com uma pausazinha para te dar um recado. Tá gostando? Dá um curtir, compartilha esse vídeo. Eu vou jogar no canal do YouTube. Pessoal, se inscreva no meu canal, dá um like lá no canal, dá um curtir no canal, tá bom? E muito você me ajuda. Continuando aqui, o dom de operação de maravilhas. Eu vou ler aqui como eu coloquei a definição no meu livro. É um dom que Deus concede a alguns para realizar milagres que superem as leis da natureza, tal como ressuscitar mortos, mover elementos da natureza como água, vento, etc. E até mesmo outros tipos de atuações do dom podem ser vistas, como por exemplo a expulsão de demônios. Quero salientar que não é só quem tem esse dom que pode expulsar demônios de pessoas. O poder está no nome de Jesus. As pessoas que recebem esse dom apenas têm uma capacitação maior para o ato. Então, o que vai fazer você crer no dom? O que vai fazer você crer na autoridade do nome de Jesus? O que vai fazer você crer que Deus pode usar para ressuscitar alguém ou mover elementos da natureza? O que pode vir a chegar a você a criar uma fé que a autoridade do nome de Jesus está sobre a sua vida? Exatamente o estudo bíblico, exatamente a leitura, a análise da palavra de Deus. Amém? O pessoal está pedindo aqui, fala sobre o dom de línguas daqui a pouco. Estamos chegando lá. O dom de profecia. A profecia é um ato de Deus e dar uma mensagem para um povo, para um grupo ou para uma pessoa específica, revelando algo do passado, presente e até mesmo futuro dessa pessoa. Pode ser um aviso, pode ser uma correção, pode ser uma confirmação. Toda profecia ela tem que se encaixar em pelo menos um desses três. Ela tem que ser para consolar, ou para edificar, ou para exortar. Profecia que não se encaixa nisso não vem de Deus. Outra questão: como que eu vou saber que a profecia é de Deus? Ela tem que estar de acordo com a doutrina bíblica. Ela não pode contradizer a doutrina bíblica. Então, como você vai saber se ela está de acordo ou contradizendo a doutrina bíblica?
Só se você estudar a Bíblia, só se você ler. Então você precisa disso. Outra questão a palavra vai nos orientar em 1 Coríntios 14, quando um está profetizando, o outro espera a sua vez. Quando há um texto que diz: o espírito é sujeito aos profetas. Algumas versões já estão mais explicadas: o espírito do profeta é sujeito ao profeta, tá? Então você vai chegar ao seguinte: Deus te passou algo, há momentos para você entregar isso a uma pessoa. Espera o momento certo. Tem coisa que dá para você falar em público, tem coisa que você tem que falar no particular. Então você vai chegar nessa realidade. Há uma pergunta aqui: há profetas hoje? Sim, há profetas, porque você tem no Antigo Testamento um tipo de ministério profético. No Novo Testamento você tem o ministério de profeta, que é um ministério, aliás, é um dom ministerial, está descrito lá em Efésios 4:11, e você tem o dom de profecia. São duas coisas diferentes. O dom de profecia é um dom espiritual. O dom de profeta do Novo Testamento, que é um dom ministerial, é um pregador com uma mensagem muito de cunho exortativa, mais ou menos assim: você já não conhece a doutrina? Então cumpra, faça a doutrina, viva a palavra, é mais ou menos isso. E eventualmente ele pode ser usado no dom espiritual de profecia. Já o dom espiritual de profecia, como já dito, é um dom que, quando alguém recebe uma visão, ou tem um sonho, ou recebe uma fala de Deus para entregar a um grupo, pessoas ou um povo específico, ele vai entregar, lembrando que profecia é o que Deus mandou falar. Não é esse povo fica aí: eu quero profetizar sobre sua vida. Não, profecia, você não quer não. Você fala o que Deus mandou falar. Profecia é falar segundo o que Deus mandou falar, e somente o que Deus mandou falar. Então eu espero ter respondido a pergunta aí do irmão Agnaldo. Vamos lá. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito é um dom que é muito necessário no nosso tempo. Por quê? O discernimento de espírito, ele atua em discernir manifestações espirituais, se ela é verdadeira ou falsa, se ela vem de Deus, ou do homem, ou do diabo, tá? Então você vai chegar ao seguinte: como que você vai discernir uma manifestação espiritual? Vamos lá. Não é o sinal que ratifica o ensino, é o ensino que ratifica o sinal. Em Marcos 13 diz que se levantariam falsos cristos e que realizariam sinais que enganariam até os escolhidos. Beleza. O que um falso Cristo faz? Traz um falso evangelho, como se ele mesmo fosse Salvador. Automaticamente o ensino dele é falso. E aí, mas o sinal acontece? Acontece, mas não é de Deus, porque o ensino é falso. Se o ensino é verdadeiro, o sinal vem de Deus. Se o ensino é falso, o sinal não vem de Deus. E outra coisa, como que você vai saber isso? Lendo, estudando Bíblia. Você tem que conhecer a doutrina bíblica, você tem que conhecer o ensino, você tem que conhecer o que é a palavra de Deus. Outra questão, o discernimento de espírito também atua na questão de você discernir falso e verdadeiro ensino. Só que aí você tem que ter base doutrinária. Vamos lá, dom de línguas, o famoso, mais querido, mais controverso, mais polêmico, o dom de línguas. Vamos lá. O dom de línguas, você tem que entender o seguinte: primeiro, que língua estranha não é língua de anjo não, tá? Paulo diz em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo e tal, se eu não tiver amor, nada basta. Paulo apenas está falando: eu podia ter tudo do universo, mas se eu não amar, nada adianta. Por quê? 1 Coríntios 13 é um capítulo que fala, está num bloco de capítulos entre o 12, 13 e 14, que fala do funcionamento dos dons dentro da igreja, e tem que ser em amor para servir ao próximo. Dom não é para fazer você ficar com status de ou espiritualzão. Dom é para você servir
ao seu próximo, tá bom? Então, o que que acontece? Você vai para essa situação, línguas, 1 Coríntios 14 vai explicar que é um mistério com Deus, só Deus entende. Se fosse língua dos anjos, demônio ia entender. Então só Deus entende. Você vai chegar ao seguinte: a Bíblia vai me ensinar a discernir línguas? A Bíblia vai me ensinar a falar em línguas? Não. Mas a Bíblia vai te ensinar como usá-las. Num culto, toda a língua verdadeira, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Você não fala quando você quer. Se você fala quando você quer, você está imitando a situação, mesmo que seja a sua própria língua. Quando você vai para a questão do culto público, você tem que entender o seguinte: você não pode atrapalhar o culto. Você falou em língua ali rapidinho, no teu canto, ou num tom até mais baixo, beleza. Mas vamos lá. Você está pregando, aí fico eu lá no meu banco, falando em línguas um tempão, falando alto. Que Deus é esse que está atrapalhando a palavra que Ele mesmo trouxe através da pregação? Deus está se atrapalhando? Então a gente já começa a ver o seguinte: uma coisa é você falar ali rapidinho, falando um tom razoável. Agora você está falando altão e um tempão, você está atrapalhando, você está trazendo a atenção para você, e a atenção que era para Deus, você está atrapalhando a mensagem, enfim. Então a gente começa a ver. Como que a gente sabe isso? Olhando 1 Coríntios 14, Bíblia. E ainda vai terminar assim: não proibais o falar em línguas, como alguns querem proibir, né? Só tem que usar direitinho, do jeito certo. Interpretação de línguas. Você vai chegar ao seguinte: a interpretação de línguas também é dada pelo Espírito. Você não vai interpretar línguas na hora que você quer, a não ser que você invente, que também é mentira, é pecado, né? Então você vai chegar nessa realidade do seguinte: a Bíblia vai me ensinar a interpretar línguas? Não, mas a Bíblia vai te ensinar sobre a existência do dom. A Bíblia vai ensinar a você ver quando uma pessoa está interpretando línguas, se é verdadeiro ou não, porque se ela contradizer a doutrina bíblica ou tentar manipular situações e pessoas através daquilo, automaticamente não vem de Deus. Porque quando há uma interpretação de línguas, ela se torna como uma profecia. Então tem a mesma base da profecia, tá bom? Então, pessoal, o estudo bíblico teológico é importantíssimo no uso dos dons espirituais, para você saber com qual intenção para ser usado, para você saber quando, como ser usado, para você saber distinguir, até mesmo para você reconhecer o seu dom, para você entender que não existe um dom maior que o outro, para você entender que todos os dons são importantes, porque Deus não faz nada sem importância. Deus não é um ser que está entediado, e aí, vou dar uns donzinhos aqui para esse povo, porque eu não tenho nada para fazer. Não, tudo que Deus faz, Ele faz porque tem importância. Tudo que Deus faz porque tem uma função, uma funcionalidade, e que é para edificação da igreja. Então o dom tem que ser usado em amor ao próximo, para contribuir à salvação do não crente e edificação do já crente. Tá bom? Então, pessoal, fechando aqui, aqui está uma pergunta: porque uma versão fala línguas estranhas e a outra fala só língua? Pode ser uma variação linguística, uma variação de tradução. Aí é bom você procurar um exegeta. Posso de repente até olhar como está isso no original. Eu acho que está só línguas. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver no interlinear, só para fechar aqui. Enquanto isso, pessoal, relembrando aí, veja aí o meu canal, curta meu canal, se inscreva, compartilhe os vídeos, muito você me ajuda, amém? Deixa eu ver como é que está aqui no interlinear, 1 Coríntios 14, do 13 ao 15, no grego está só línguas, tá? Não está língua estranha, está só línguas. Mas fazendo um estudo também sobre línguas estranhas. Eu falo sobre línguas estranhas, dou uma atenção a isso, até como seria uma reversão da Torre de Babel. Tem um livro muito interessante, deixa eu ver aqui,
que é Falar em Línguas, do Zwinglio Rodrigues, também é um livro muito legal aí. E deixo mais uma vez a indicação do meu livro, O Espírito Santo e a Igreja Batizada Nele. Amém? Então, forte abraço, que Deus abençoe a todos que estão aí assistindo, todos que deram curtir. Compartilhe esse vídeo aí no Facebook de vocês, e Deus abençoe sua vida. Amém?